Deputado, falando nisso, eu só queria saber do senhor como o senhor avalia a atuação do deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e, mais do que isso, como a Câmara tem tratado a situação do deputado. Eu avalio de maneira, eu acho que é vergonhoso o que Eduardo Bolsonaro está fazendo nos Estados Unidos. É terrível pensar que um deputado eleito pelo povo brasileiro, pelo povo de São Paulo, foi para os Estados Unidos em troca de um projeto pessoal seu, de uma disputa, inclusive, interna de campo, porque não foi apenas para tentar prejudicar o presidente Lula, foi na disputa da sucessão do pai dele, ou seja, para poder brigar com o governador de São Paulo, que é o governador do estado que ele foi eleito, ele brigou por uma tarifa que prejudicava principalmente o estado de São Paulo. Então, é surreal pensar isso. E é algo que envergonha a Câmara dos Deputados e que eu espero que a Câmara dos Deputados tome medidas em relação a isso. Está pautado para quarta-feira dessa semana, no Conselho de Ética, um processo que envolve o deputado Eduardo Bolsonaro e, pela informação que nós tivemos, está pautado pedindo o arquivamento do processo. Então, é algo que vai passar um recado muito ruim para a sociedade brasileira de que um deputado pode, no exercício do seu mandato, ir para outro país e trabalhar em favor de interesses pessoais, interesses de grupos econômicos do outro país, simplesmente para brigar com um adversário político do próprio campo político, que é o Tarcísio, para brigar com o presidente Lula e criar um problema para o Brasil. Então, isso não deveria, de maneira nenhuma, ser aceito pela Câmara dos Deputados. Deputado, o Tavares também quer perguntar sobre essa questão. Vai lá, Tavares. Deputado, só para deixar registrado, eu concordo integralmente com a sua crítica feita agora sobre a atuação de Eduardo Bolsonaro. Mas, ao que parece, o próprio governo não está muito insatisfeito com essa questão. Foi repercutido há alguns dias que, inclusive, o presidente Lula tem chamado Eduardo nos bastidores de meu camisa 10, diante de todos os benefícios que a atuação de Eduardo nos Estados Unidos trouxe para a imagem do próprio governo, que enfrentava uma crise de popularidade e logo após o tarifaço teve um arrefecimento nessa queda. Então, o senhor não acha que esse arquivamento desse processo não foi também um pouco de falta de pressão política da base do governo junto ao parlamento, diante dos benefícios que o próprio governo teve com essa atuação de Eduardo Bolsonaro? Primeiro, em relação à questão do presidente Lula, todas as vezes que eu conversei com o presidente, tanto de maneira particular, como também de maneira pública, ele sempre fez duras críticas ao que o Eduardo Bolsonaro está fazendo. Inclusive, num evento que nós estivemos juntos, ele chegou a virar para mim e para outros deputados que estavam lá, dizendo: vocês têm que caçar o Eduardo Bolsonaro, tem que dar um jeito de caçar o Eduardo Bolsonaro. Então, essa informação de que ele estaria de alguma forma agradado com o Eduardo por conta do resultado eleitoral que ele está colhendo, político eleitoral que ele está colhendo, eu não tenho essa informação. Todas as vezes, tanto em conversas particulares como em conversa pública, ele sempre foi muito duro em relação a essa questão e sempre tem cobrado uma posição do Congresso em relação a isso. E eu acho que é isso que nós temos que fazer, temos que lutar por isso. Agora, por que que o Congresso não vai fazer algo? Né? Por que que provavelmente na quarta-feira é difícil que avance alguma discussão nesse sentido? Porque existe ali no Congresso Nacional uma grande quantidade de deputados do PL, né, cerca de 100 deputados do PL, eu diria aí que em torno de 150 deputados que estão mais à direita, e existe um movimento que está sendo feito pelo centro e por parte de partidos de centro de tentar ter os votos do PL na próxima eleição. Então, é por isso que o Congresso não está tendo coragem de tomar a decisão que deveria tomar em relação a Eduardo Bolsonaro, em relação a Gustavo Gaia, porque existe parte do Centrão, liderado pelo governador de São Paulo, Tarcísio, que quer os votos de Bolsonaro. E por querer os votos de Bolsonaro, não tem coragem de botar Eduardo Bolsonaro no devido lugar dele, de colocar o Gustavo Gaia no devido lugar dele em relação ao que fizeram. Então eles ficam, de certa forma, com medo de enfrentar os absurdos que estão sendo feitos, porque aqui eu não estou dizendo que é para eles saírem brigando com o PL por qualquer coisa, ou com o bolsonarismo por qualquer coisa. Eles concordam com muitas coisas que o bolsonarismo faz. Eles, em grande parte das pautas, eles estão ali porque realmente concordam e porque realmente são de direita. Mas tem certas coisas que nem eles concordam, mas que não têm coragem de bater de frente, porque tem medo de perder os votos dos bolsonaristas. Aí a gente vê o povo brasileiro perdendo, porque
Por uma parte, existe setores do PL fazendo uma disputa interna e, por outra parte, existe uma falta de coragem do Centrão e do governador Tarcísio de riscar o chão e de dizer, olha, a gente concorda até aqui, mas até aqui a gente não vai aceitar e a gente vai tomar as medidas que sejam necessárias para conter esse tipo de atitude dentro do parlamento. Vitória Bel, vai lá. Queria aproveitar essa temática, então, de PL e Centrão para falar de eleições 2026. Claro que o PSB já está muito claro que vai ser da base do governo, da reeleição para o governo Lula, mas a minha dúvida principal é se o atual vice-presidente Geraldo Alckmin vai fazer uma escolha pessoal de permanecer na presidência ou de disputar o governo de São Paulo, ou se isso vai passar pela avaliação do partido em uma costura junto com o PT. O que vocês estão pensando? O partido, inclusive no último congresso que fez, tirou uma orientação de que existe um apoio total à continuidade do vice-presidente Alckmin dentro da chapa Lula-Alckmin. Então, no último congresso que foi realizado pelo partido, que inclusive elegeu o novo presidente do partido, João Campos, que é o prefeito da cidade do Recife, foi tirada uma decisão de que o partido apoia a continuidade do governo do presidente Lula e que essa continuidade se dê com a mesma chapa que ganhou a eleição passada, de Lula presidente e Alckmin vice-presidente. E Alckmin é uma pessoa que tem muita humildade na forma de fazer política e muito desprendimento na forma de fazer política. Inclusive, a decisão dele de vir para o PSB e de aceitar ser vice do presidente Lula demonstrou isso. Então, se existe um movimento do partido, existe um movimento da sociedade que valoriza o papel de Alckmin, que vê que Alckmin está fazendo um grande trabalho como vice-presidente e como ministro da Indústria e do Comércio, que teve um papel fundamental nessa discussão do tarifaço. Eu acredito que ele se sente convocado a essa missão. Agora, sabe que quem vai conduzir todo esse processo é o presidente Lula, que é o responsável por fazer a articulação e a montagem da chapa. Mas nós esperamos que essa chapa que vem dando certo e que o Lula tem uma ótima relação com o Alckmin, os dois se dão muito bem, tem muito entrosamento, ela possa continuar na eleição de 2026. Agora, deputado, aproveitando que o senhor faz parte de uma geração que significaria a renovação na política, embora o senhor faça parte de uma família bastante tradicional nessa área, no teu ponto de vista, quem será o sucessor de Lula no campo da esquerda? Mas eu vou dizer uma coisa aqui. No dia 13 de agosto de 2014, a vida ensinou para mim, para a minha família, de maneira muito dura, de que a gente tem que viver um dia de cada vez. Então, para mim estar falando aqui da eleição de 2026 já é um desafio enorme. Imagina falar de depois de 2026. Eu não tenho dúvida de que a esquerda brasileira, o conjunto das pessoas que acreditam, né, que o povo brasileiro precisa ser mais valorizado, precisa ser incluído dentro do orçamento, que nós temos que combater desigualdades históricas, desigualdades que não são da nossa geração, que são de gerações anteriores, que esse conjunto de pessoas tem ótimos nomes e bons nomes que vão ser apresentados, mas que a gente tem que viver a vida um dia de cada vez, e acredito que a luta do dia é, primeiro, exercer o trabalho que cada um de nós foi escolhido para exercer, o presidente Lula para governar, a Câmara dos Deputados para legislar, e cada um fazer a sua parte, e existe uma luta muito grande que vai ter em 2026, que é de uma consolidação desse projeto democrático do presidente Lula. O futuro, a sucessão do presidente Lula é algo que está muito na frente e que é muito difícil a gente prever. A vida é muito incerta para que a gente possa discutir de algo que está tão distante do horizonte.